Eu recebo muitas perguntas mesmo sobre alimentação, emagrecimento, a prática da atividade física aliada a uma alimentação de baixo carboidrato, pré-treino, pós-treino. E uma das que eu mais recebo é sobre o platô. Pessoas que emagreceram bem durante várias semanas e meses, só que chega um determinado ponto que para de emagrecer. O número na balança para de diminuir. Eu vou te dizer agora 4 possíveis alternativas para acabar com esse platô. Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é André Burgos, eu sou pós-graduando em nutrição esportiva, emagreci mais de 30 quilos, corri diversas maratonas e ultramaratonas e há um bom tempo eu venho ajudando pessoas a emagrecer, tá? Baseado na alimentação de verdade, baseado no que funciona realmente segundo a ciência. E compartilho muito da minha experiência. Como emagreci muito, enfrentei problemas sobre foco, motivação, persistência, e nesse sentido, por ter passado por tudo isso, eu venho ajudando inúmeras pessoas a ter excelentes resultados. E agora, para a gente falar do platô, como a gente pode acabar com esse danado? A gente sabe que a prática da low carb é a melhor alternativa, segundo a ciência, para emagrecimento. Só que chega um momento que parece que muitas pessoas chegam num platô, param de emagrecer. E como a gente pode acabar com isso? Antes de tudo, é importante a gente saber que a questão do emagrecimento é bastante pessoal. Conheço uma pessoa que emagreceu mais de 5 quilos em uma semana. Conheço uma pessoa que passou mais de 2 meses para poder emagrecer pouco mais de 2 quilos. Existe certo ou errado? Não. O importante saber é que as pessoas não precisam sofrer para emagrecer. Normalmente leva-se vários meses, anos para poder alcançar um sobrepeso que incomode, na verdade, para que a pessoa se sinta motivada a dar esse primeiro passo para emagrecer. Só que para emagrecer, as pessoas, quando veem resultado, veem que não estão passando fome, veem que estão comendo sempre que tem fome até ficar satisfeito, a balança começa a diminuir. É normal existir esse desejo de acelerar o processo de emagrecimento, mas a gente precisa acabar com isso. O que importa é o emagrecimento saudável, sem sofrimento. O resultado vai chegar, é preciso ter paciência e persistir, que logo as coisas ficam muito mais fáceis quando se torna um hábito. E normalmente, na maioria dos casos, no começo se emagrece rápido, porque o corpo está numa bagunça tremenda e quando a gente começa a comer comida de verdade, o corpo vai entrando no seu equilíbrio e o que é de excesso, o que está de errado, vai sendo ajustado. Mas o que é que pode chegar no platô? A primeira possível causa do surgimento do platô é o excesso de carboidrato. O que é que gera gordura no corpo? O autoestímulo à insulina. O autoestímulo ao hormônio insulina. Um macronutriente que mais estimula a insulina é o carboidrato. Quando a gente começa a trocar os carboidratos que talvez não sejam as melhores alternativas, por exemplo, as pessoas trocam a farinha de trigo por farinha de castanha, de amêndoa, de nozes, só que acaba errando a mão. O excesso desses carboidratos também pode ocasionar o platô. O excesso de castanhas, molhos, é importante a gente ter a consciência do que a gente consome, tá? Molhos industrializados têm amido, têm açúcares, então é muito fácil as pessoas errarem nesse sentido, no consumo, tá? Trocar alguns alimentos, alguns farináceos e açúcares, por outros alimentos que também têm uma quantidade razoável de carboidratos. Então é importante ter essa consciência, saber o que come, olhar o rótulo dos alimentos, não abusar no consumo de alimentos feitos com farinha de castanha, de amêndoa, de nozes, não que seja danosos, mas que podem ocasionar sim o platô. Causa 2, proteína. A gente sabe que o macronutriente que mais estimula a insulina, que gera gordura no corpo, é o carboidrato. Mas a proteína e a gordura são essenciais para o nosso consumo, para a nossa sobrevivência, para a nossa saúde, ao contrário do carboidrato. Porém, é muito fácil a gente exagerar ou no consumo da gordura ou no da proteína, ou em ambos. E o excesso do consumo de proteína também estimula a insulina, o que pode ocasionar diminuição de produção de corpos cetônicos. Corpos cetônicos para quem está adaptado à dieta low carb, tá? Que é utilizado para a fonte de energia. Quando se estimula muito a insulina, o corpo bloqueia essa utilização da gordura corporal como substrato energético. É importante ter consciência que é o excesso. Quando se consome proteína em excesso, é importante ter consciência, excesso, não é preciso restringir o consumo de proteína. Restringir o consumo de proteína é danoso, tá? A gente precisa consumir proteína por uma série de fatores. O excesso de proteína estimula sim a insulina, o que pode ocasionar no bloqueio do uso da gordura corporal como substrato energético, ou seja, na oxidação da gordura para ser utilizado como fonte de energia. Esse é o ponto número 2. 3. Quando as pessoas começam a ver resultado, perder o medo de consumir gordura, tranquilo, não há razão para restringir o consumo de gordura,
Porém, o excesso do consumo de gordura também pode fazer com que o corpo utilize menos a gordura corporal como fonte de energia. É claro, se eu estou consumindo gordura, o corpo vai utilizar essa gordura como fonte de energia. Principalmente gordura MCT, triglicerídeos de cadeia média, que não são armazenados como gordura e são utilizados rapidamente como uma fonte de energia. O excesso no consumo da gordura pode sim bloquear a oxidação da gordura corporal. E geralmente, como é que acontece esse excesso? Os cafés turbinados, por exemplo, o consumo excessivo de café com manteiga, ou café com óleo de coco, ou café com nata, ou café com creme de leite, tá? Turbinar esse café, tomar em demasia, tomar de forma excessiva café turbinado, pode prejudicar. Exagerar na adição de gordura nas refeições, como azeites, manteigas, queijos. O excesso de queijo também estimula muito a insulina, então bloqueia a oxidação da gordura corporal também. É importante a gente ter consciência. O que bloqueia é o consumo excessivo. O consumo natural, o consumo moderado não tem problema. É importante a gente ter essa consciência de consumir sempre esses alimentos quando a gente sentir fome. Não sempre que der vontade de mastigar, vou consumir castanhas, vou consumir queijo, vou tomar um café turbinado. Isso sim, para quem deseja emagrecer, para quem está no platô, pode estar diretamente relacionado. 4. O consumo de álcool. O consumo de álcool interfere na digestão e utilização de vários nutrientes, incluindo a gordura. Existem estudos mostrando que o consumo regular de álcool com baixo teor de açúcar é saudável para a saúde, mas uma sugestão é um vinho seco. Vinho seco é bastante saudável, um consumo moderado de vinho seco é saudável, mas vinho suave, cervejas que têm alto teor de carboidrato líquido, que não ajuda muito no emagrecimento, isso sim pode estar ocasionando o platô também. Então, para quem quer quebrar o platô, é importante ter consciência desses pontos. Pode estar exagerando no consumo nos carboidratos alternativos, excesso de farinha de castanha, de amêndoas, excesso no consumo de castanhas, o consumo excessivo de molhos industrializados que tem adição de açúcar, de amido, o consumo excessivo de proteína pode estar interferindo nesse platô também, no surgimento do platô. O consumo excessivo de gordura, tomar o café turbinado várias vezes ao dia, enriquecer bastante as refeições com gordura, pode estar interferindo também nesse platô. E a bebida alcoólica também pode interferir diretamente no platô. O importante é você se policiar, testar na manutenção de alguns desses pontos, você que vai saber o que funciona com você mesmo, e aí experimentar durante uma semana, 2 semanas e ver como se dá a quebra desse platô, tá bom? Antes de fazer qualquer mudança no seu hábito alimentar, se você tiver alguma dúvida ou sugestão, procure um profissional que se baseie em ciência, que se baseie em evidência. É importante que o profissional que te passe alguma orientação te dê um embasamento científico, que se possível mostre os artigos, que te passem segurança, porque existe um respaldo científico. Tá bom? Espero que tenha ajudado nesse sentido. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato, manda um e-mail. Não tem nada na vida que me dê mais prazer do que ajudar pessoas também a emagrecer e a melhorar a qualidade de vida, potencializar a sua vida, sua concentração, sua disposição, qualidade do sono, fazer com que pessoas também tenham orgulho do seu hábito alimentar, do seu corpo, do estado que você vive hoje, tá bom? Por isso eu faço questão de compartilhar minha história e o que funciona realmente segundo a ciência. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa um comentário aqui embaixo, curte o vídeo. Se você estiver no YouTube, assina o canal. Se você estiver no Facebook, curte lá a página, compartilhe o vídeo. Vamos propagar realmente a verdade para que alcance e impacte muito mais pessoas, mais pessoas, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.